Sim. Assim, a gente tem pessoal que de todos os níveis e posições dentro das organizações que nos seguem, até estudante e tudo mais, né? Então, assim, o que eu gostaria que a gente pudesse explorar um pouco aqui seria existem várias situações, né? Então vamos colocar a situação pior que tem na organização. Né? A pessoa responsável por segurança de informação ela não tem acesso ao board. Uhum. Então ela vai precisar passar a mensagem para alguém, para esse alguém levar a mensagem. Então aí já tem um gap da informação chegar da forma como precisaria. Né? Na sua opinião, que tipo de informação essa pessoa deveria elaborar ou juntar para levar para o board? Porque às vezes o board não está É. pedindo, né? Quando o Uhum. board pede, né? Fala assim, olha, eu É. gostaria de ter informações mais sobre essa questão de compliance, ou questão de Isso. segurança e tal. Hoje a gente vê ainda as pessoas tendo que levar o assunto, né? Como é que eu faço para sensibilizar o board de que nós temos que investir em segurança, que a gente tem que investir? Uhum. Como que você acha, se você estivesse no sapato dessas pessoas, tua Exato. experiência é vasta, como essa pessoa deveria começar a elaborar isso? É. E você citou aí, eu acho que tem alguns tipos de organização, tem algumas organizações que têm, até pelo tipo de negócio, tá mais sensíveis a isso, né? As instituições financeiras, na minha experiência, a instituição financeira facilita, né? Também, quando eu tive na GTEC, como o CISO da GTEC, a questão ela é uma empresa americana, então isso aí estava muito claro da necessidade, era uma empresa de alta disponibilidade aí, mas tem outras empresas que não estão ainda sensíveis aí, né? E quando a gente pensa nisso, no início, né, muita gente fala, o pessoal técnico não sabe a linguagem do board, né? Uhum. Isso não é o maior problema, porque eu entendo que às vezes não é a forma do texto, mas é a falta de conteúdo. Uhum. Né? Então, você, na sua pergunta, né, de quem tiver com essa situação, né, eu coloco o seguinte: primeiro, nós precisamos ter conteúdo para falar com o board. Mas que conteúdo é esse? É o quê? Eu estudar muito? Olha, conteúdo é você ter toda a estrutura de segurança na sua cabeça, né, conhecer e saber a ligação com a questão do board. O que é que o board segue? A governança corporativa. Né? Então, se você, como eu disse, se você pegar os princípios da governança corporativa, transparência, equidade, prestação e sustentabilidade, né, você faz o link com as questões de segurança. Né? Então, eu sugiro que você veja o tipo de negócio, né? Quer dizer, quando você faz a equidade e transparência, significa também conformidade com a legislação. Né? Nenhum board quer estar em não conformidade com a legislação. Né? Porque a empresa pode ser penalizada e, dependendo do tipo de negócio, ter uma perda grande aí. Né? Então, você entender a questão da segurança e fazer essa ligação com a governança. E como é que você faz essa ligação? Tá? Então, eu digo, olha, você precisa ter muito claramente a sua arquitetura de segurança. Tá? O que é essa arquitetura de segurança? A arquitetura de segurança é você ter bem definido, né, como é que a segurança pertence à organização, como é que ela suporta esse negócio, qual é o tipo de negócio, quais são as áreas, né? Eu tomo sempre por base as normas ISO, né? Um bom referencial, mas tem um referencial do NIST americano. Eu tomo as normas ISO muito porque o Banco Central e outros órgãos aí aceitam Acabam usando como acabam referência usando como base. Né? referência, né? Mas você precisa lembrar que a arquitetura, tá certa, vai depender da sua empresa. Pode ser uma empresa isolada, pode ser uma empresa que pertence a um conglomerado, né? Então você tem uma holding em cima e tem outras empresas. Como é que vai ficar essa arquitetura? Quem é responsável? Né? Porque uma das questões da arquitetura muito clara é quais são as dimensões de segurança que a gente vai atender. Né? E só para os ouvintes entenderem o que eu chamo de dimensão de segurança, por exemplo, é questões de controle de acesso, backup, registro de log, né? Questões de auditoria, questões de a parte técnica, né? Sem dúvida a parte de tecnologia. Você tem a proteção, né, tecnológica que tem que existir, né? Mas ela tem que estar fazendo tem que ter um relacionamento com essa gestão. Então você precisa entender, quer dizer, você profissional que esteja com isso, precisa entender isso. E um dos próprios princípios da governança da segurança é garantir essa segurança para toda a empresa, mas tome por base gestão de risco. Né? Então, eu acho que quando você faz uma gestão de risco, eu sempre digo, toda empresa, né, todo o board, todo o corpo diretivo precisa saber, por exemplo, como está a maturidade da organização.
Né? Tá? E aí a gente precisa ter uma avaliação dessa segurança, né? Desse processo, dessa gestão, porque às vezes você tem as melhores tecnologias, os melhores softwares, né? Mas a gestão não está adequada. Né? Ou você tem tudo isso e você tem um processo falho. Né? Ou você tem um pessoal que não internalizou a questão da segurança. Nem sempre os melhores mantimentos faz a melhor refeição. Né? Exatamente. Né? Então, né, se você não for um chefe, né, você pode ter os você melhores. Olha assim, você diz, o que eu faço com isso? Cara, mas isso aqui são as ervas vieram de Istambul, da Turquia, né? Quem teve a oportunidade na Turquia teve os mercados ali das iguarias e das especiarias, tem um mercado egípcio em Istambul, você fica, mas se eu pegar aquilo dali, o que é que eu não sei fazer? O que é que eu faço com aquilo? Né? Então você precisa definir essa sua arquitetura, porque quando você leva, e na minha experiência, quando você leva para o board uma avaliação de maturidade e uma recomendação de priorização, porque veja só, você que está com o cargo da segurança, você que tem a responsabilidade de propor, né? Porque você é o especialista. Né? É lógico que o board vai ajustar, porque tem questões de priorização, tem questões de gasto, mas se você não propor, o board não vai saber. Então, minha recomendação é essa: faça essa questão da arquitetura, faça uma maturidade, avaliação da maturidade, faça uma sugestão de prioridade e o porquê, tá? E coloque isso para o board. Na minha experiência, normalmente, na maioria dos casos, vem duas perguntas: quanto custa isso e quanto tempo vai levar? Porque, né, imagine se você diz, olha, se eu tiver um problema aqui, nós não garantimos a continuidade do ambiente de tecnologia, consequentemente, nós paramos aqui a empresa. Algum conselheiro, algum executivo vai dizer que não faça um plano de continuidade? Difícil mesmo. Agora, isso aí você tem que apresentar de uma forma estruturada, com um relatório. Né? Então, essa é a minha sugestão. Eu acho que esse é o caminho.